abrindo, claro, com a fotografia da nossa universidade, que realmente eu acredito que todos estão com saudades, em todos os sentidos. Eu já falei para vocês que eu acho que eu nunca senti tanta saudade do barulho que vocês fazem, das conversas paralelas, até disso eu estou com saudade, tá bom? Então, a gente vai partir para o tema dessa sexta aula, que é a resolução, documentos nacionais. Nós, na outra aula, demos os documentos internacionais. Então, eu disse para vocês, finalizei a aula, que nós iríamos, então, passar para os documentos nacionais, que foram baseados, todos eles, exatamente nos documentos internacionais. Primeiro existiram Código de Nuremberg, Helsinki, todos os documentos internacionais que deram origem a esses documentos nacionais, que depois cada país fez o seu, dando também continuidade com aparecimentos de órgãos públicos, como, o Ministério da Saúde, como os Conselhos Nacionais de Saúde, como as Secretarias de Saúde, que foram os órgãos que iriam fiscalizar se todas essas informações e obrigações que os documentos internacionais deram aos documentos nacionais para que eles fossem confeccionados e virassem resoluções do Conselho Nacional da Saúde. O primeiro documento que a gente vai conversar, depois até vamos falar de um outro, que nem é mais usado, foi substituído, mas é importante que vocês saibam que ele teve uma importância muito grande durante anos em toda a legislação que rege a área da saúde, tá? Então, a resolução CNS, que é 1/88. Quando a gente lê isso, a gente vê que foi feita no ano de 88 e foi a primeira resolução nacional, tá? Eu dei uma selecionada em alguns pontos importantes que realmente mais basearam a conduta do profissional da área da saúde atual, né, com os seus pacientes, e principalmente que basearam toda a legislação em pesquisas. E hoje a gente está ouvindo tanto, né, gente, de pesquisa, porque realmente são através das pesquisas que a gente consegue medicamentos novos, medicamentos rápidos, medicamentos mais eficientes, materiais mais eficientes, exames mais eficientes. Eu acho que todo mundo está tão familiarizado com esses termos agora, que vocês sabem o quanto é importante conhecermos isso. Então, eu selecionei algumas frases. Vou passar para vocês como uma leitura complementar, mas mais que uma leitura complementar, como documentos que vocês têm que ter arquivados com vocês, tá? Porque eles é que ditaram toda a atuação, a necessidade de como agir frente ao seu paciente, frente ao indivíduo, frente ao ser humano, todo profissional da saúde, seja na área que for. Então, repetindo, selecionei algumas das frases, tanto nesta quanto no próximo documento nacional que vamos estudar, e eu vou passar para vocês terem na íntegra, porque eles são realmente muito grandes, como falei dos documentos também internacionais, que vamos passar para vocês terem como documento arquivado dentro dos seus consultórios, dos seus escritórios, de onde vocês arquivam seus documentos importantes para quando precisarem saberem onde procurar. Então, por exemplo, a resolução CNS, que foi a primeira no ano de 88, ela estabelece normas de pesquisa em saúde, incluindo aspectos éticos da pesquisa em seres humanos e tantas outras normativas, que são normas referentes à segurança biológica. Lembrem-se que bioética é ética da vida. A resolução, continuando nesse documento nacional, exige que a pesquisa com novos recursos profiláticos, sejam diagnósticos, sejam terapêuticos, sejam de reabilitação, pesquisas em menores de idade, em indivíduos sem condições de dar conscientemente seu consentimento, por exemplo, crianças, idosos que têm a sua autonomia já prejudicada, a sua autonomia limitada em poder participar. Então, são seus responsáveis legais que farão isso,
quando necessários e quando eles perceberem que a pesquisa é importante. Isso a gente vai ver ao longo desses documentos, que vocês viram nos internacionais, mas que também vocês verão nesses nacionais, que foram baseados nos internacionais. Quando forem participar de pesquisa, então, esse consentimento é importante. Por exemplo, mulheres grávidas devem ser submetidas antecipadamente. Todas essas pessoas que eu citei acima e pesquisas com mulheres gestantes devem ser submetidos ao comitê de ética. Então, sempre que envolver seres humanos, o comitê de ética deve dizer se a pesquisa é viável, se ela é importante, se ela é significativa, se ela tem responsabilidade. Ainda dentro desse documento importante, que foi o primeiro nacional, baseado nos internacionais, enfatiza aspectos do então chamado consentimento pós-informado. Então, você tem que consentir após ser informado de tudo que vai acontecer na pesquisa, de como ela será realizada, de como ela será conduzida, oferecendo, então, um elenco de requisitos, um elenco, uma série, uma lista enorme de tudo que vai ser oferecido nessa pesquisa e o porquê da pesquisa. Inclusive, ele deve ser revisado e aprovado também pelo Comitê de Ética da instituição onde vai se realizar a pesquisa. Ainda em documentos nacionais, ainda na Resolução 1/88, do ano de 88, existia esse documento que era muito importante, que teve sua extrema importância. Nós sabemos que ele teve sua extrema importância, só que ele teve um outro documento, que a gente vai discutir a seguir, que veio praticamente em substituição a esse, mas ele teve a sua importância desde 96 até ser feito o outro documento que a gente vai passar. Ele vigorou por muitos anos como referencial, mas agora o que prevalece é o que a gente vai relatar nessa próxima resolução, que é a resolução número 466, que vou passar para vocês na íntegra, de 12 de dezembro de 2012, tá? Essa resolução, então, é a 466 barra o quê? 2012, barra 12. Por quê? Porque ela veio substituindo uma outra resolução importante que foi a 196 barra 96, mas que que teve muito uso, foi muito importante no período que foi vigente. Aí eu vou ler para vocês o início, vamos ler juntos, tá? Faz de conta que vocês estão comigo e a gente está fazendo aquela nossa pausazinha de leitura, onde faz uma parte da classe, a outra parte complementa o nosso jogral, que eu acho que é uma técnica muito interessante da gente fixar uma matéria, tá? Faz parte, inclusive, de técnicas de didática. Então, vamos ler juntos, vocês terão na íntegra, mas tem que saber por como ela se baseou, como ela foi construída e por que ela foi construída. Então, vamos lá. O plenário do Conselho Nacional da Saúde, que é o que rege tudo, e hoje a gente está vendo tanto, que é o que rege inclusive o Ministério da Saúde, tudo isso, o Conselho Nacional de Saúde, em sua 240ª reunião ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições, e considerando o respeito pela dignidade humana, então tudo sempre baseado em quê? Em fundamentos e princípios da bioética, e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo os seres humanos. Continuando, considerando, tem várias considerações para depois ele passar a ordenar, a resolver, que aí passa a ser uma resolução. Por enquanto ele está fazendo considerações. Então,
considerando também o desenvolvimento e o engajamento ético que cada dia estava maior, e que cada dia hoje, nos dias de hoje, estão cada vez maiores. Vocês vejam, inclusive, as grandes discussões, se esse remédio é válido. Vamos falar do coronavírus, que é o que a gente está vivendo, né? Que é o terror, que é o pesadelo que a gente está vivendo. Então, considerando todo esse engajamento ético que não permite que tal remédio seja administrado, mesmo que a gente veja que ele está sendo muito importante, muito bom para esse ou aquele paciente, enquanto não tem pesquisa para mostrar exatamente seus efeitos colaterais e seus benefícios, e mostrar seus benefícios e seus malefícios, ele não deve ser empregado. Por isso que tem tanta discussão, até ministro é trocado por conta disso, né? Então vamos lá, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. Por que científico? Científico, claro, as pesquisas científicas evoluindo cada vez mais, mas os equipamentos através do qual elas são viabilizadas serem pesquisados e serem feitos, os microscópios, os materiais, os reagentes, tudo isso está se desenvolvendo cada dia mais para que a pesquisa seja cada vez mais efetiva. Ainda dentro dessa resolução e das considerações para que depois seja feito a afirmação do que a resolução vai falar para vocês. Claro que eu estou fazendo aqui um resumo, então imaginem o tamanho desse documento que vocês vão ter que aos poucos ir lendo, aos poucos ir incorporando, principalmente para entenderem uma outra próxima leitura que a gente vai desenvolver em aula, que é o código de ética de vocês, de cada uma das profissões, tá? Da área da saúde. Então, outras considerações, continuando. Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, como a gente falou no slide anterior, que desvendou outra percepção da vida. Claro, a gente está numa evolução muito grande na nossa vida, nos nossos costumes, nas nossas culturas, na nossa ciência, dos modos de vida, com reflexos não apenas na concepção e no prolongamento da vida humana. Hoje nós temos uma previsão de vida muito maior do que se tinha. Antigamente, aos 60, 65 anos, quando uma pessoa morria, as pessoas ainda comentavam, mas ele era tão velhinho, né? Nossa, viveu tanto. Por quê? Porque a previsão de vida era muito pequena. Hoje o prognóstico é muito bom. Nós temos remédios melhores, tratamentos melhores, condições de vida melhor, apesar de que na saúde ambiental a gente mostra também o quanto o homem destrói isso, mas condição nós deveríamos ter melhor. Se não existisse a destruição por parte do homem do nosso meio ambiente, nós teríamos com certeza uma qualidade de vida cada vez melhor. Mesmo assim, a expectativa de vida hoje está maior. Mesmo o homem destruindo o meio ambiente, etc., a expectativa por quê? Exatamente por conta desse progresso da ciência e da tecnologia. Não dependeu só do homem. O homem, em termos de saúde, de qualidade de vida, de saúde ambiental, teve sua parcela, sim, de destruição, mas a ciência está conseguindo um pouco, não digo superar, seria importante as duas coisas. Então, nos nossos hábitos, prolongamento da vida humana, nossos hábitos diferentes, nossa cultura diferente, comportamento do ser humano por meios reais e virtuais, que a gente hoje tem disponível e que se alteram e se inovam em ritmo acelerado e contínuo. Então, essa resolução, ela veio para acompanhar esse modernismo. A 196 não falava dessas coisas que hoje a população está informada, nós temos informação através da mídia social, através da mídia virtual, nós temos uma informação muito grande. Então, por isso que a legislação teve que mudar também em cima disso. E surgiu, então, a Resolução 466. Então, se alteram e se renovam em ritmo acelerado. Aí, ainda considerando o progresso da ciência e da tecnologia dos slides anteriores, essa resolução veio para mostrar que nós temos que ela deve se implicar em benefícios atuais e potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade.
seja ela nacional e universal, possibilitando, então, uma promoção do bem-estar e da qualidade de vida, promovendo, então, a defesa e a preservação do meio ambiente. Então, lembra a primeira aula de saúde ambiental, quem faz a saúde ambiental comigo, que eu disse, bioética e saúde ambiental, a gente não consegue dividir muito. Cuidar do nosso ambiente é bioético, cuidar do nosso ambiente é eticamente correto, tá? Então, a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações é um respeito ao ser humano, é um respeito à dignidade e à vida humana, à pessoa humana e à vida humana, com todos os seus valores e características que a gente já desenvolveu em aulas anteriores. Ainda nas considerações, para depois ela vir dizer o que ela impõe, o que ela resolve. Tá? Isso que eu resumi, gente, eu resumi bastante, mas vocês vão ter na íntegra e aos poucos vão tomando um pouco mais de contato com todas essa legislação que deu base à atuação, que deu base a dizer, a mostrar a vocês como enfrentar os problemas éticos, como agir frente a problemas éticos da sua atividade profissional. As questões de ordem ética, suscitadas pelo progresso e pelo avanço da ciência e da tecnologia, enraizados em todas as áreas do conhecimento humano. Todas as áreas do conhecimento humano, repitam comigo, considerando que todo progresso e o seu avanço devem sempre o quê? Voltamos a fundamentos e princípios da bioética. São eles que deram base a todos os documentos internacionais e os documentos nacionais, culminando com os códigos de ética de cada profissão. Então, nós temos que nos basear, basicamente, o princípio de tudo, olha, princípio e base, né, e fundamento, são os fundamentos e os princípios da bioética. Ainda em considerações, tá? Vocês vão ver o dia que vocês tiverem ela na íntegra, que eu vou postar nesta semana, vocês vão ver que eu não estou repetindo, eu estou seguindo essas repetições. O documento tem essas repetições. Considerando os documentos que constituem o quê? Os pilares do reconhecimento e da afirmação do quê? Da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano. Gente, lembrando, princípios da bioética. Isto também teve base, aqui relembrando que essa resolução teve base nos documentos internacionais, que foi Código de Nuremberg e Declaração Universal dos Direitos Humanos e declarações de Helsinki, que nós vamos mostrar para vocês também. A resolução 466 de 2012, de 12 de dezembro de 2012, continua, considerando os documentos internacionais recentes, reflexo das grandes descobertas. Então, aí já estamos evoluindo. Reflexo das grandes... A legislação está mostrando que entende e respeita e tem que dar base que essas descobertas científicas e tecnológicas do século XX e do século XXI, aí vamos lá falar da nossa Declaração de Helsinki, que estudamos nos documentos internacionais, que foi adotada em 1964 e teve suas versões em 75, em 83, lembra que eu disse até em que países foram? Em 89, 1996 e em 2000. Depois deu base o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. É puro direito, é pura justiça. São puros documentos que baseiam a sua prática clínica, que vão orientar e vão fazer com que você tenha a sua prática clínica eticamente correta. Tá? Direitos civis e políticos. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos de 97. Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos de 2003. Declaração Universal sobre Bioética
e Direitos Humanos de 2004, reuniões que geravam documentos que atualizavam todas esses documentos nacionais e internacionais. Ainda considerando o que? A Constituição Federal, cujos fundamentos da soberania, da cidadania, da dignidade, da pessoa humana, dos valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, com objetivos de construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária, e de garantir o desenvolvimento nacional. Então, gente, lembra que a gente falou bastante para vocês, que na primeira fase do desenvolvimento da nossa disciplina, do nosso plano de ensino, nós íamos nos basear muito mais na atuação pessoal do profissional da área da saúde junto ao seu paciente, junto ao ser humano, que seria a parte de humanização, a parte de relação profissional da saúde, paciente, indivíduo, ser humano, tá? Que a gente falou do paternalismo hipocrático, do cartesianismo, da evolução de como evoluiu essa relação profissional da saúde e paciente, ser humano, e que depois a gente ia entrar, sim, numa parte mais chatinha em termos de uma legislação, mas que bom que a gente tenha a documentação e a gente guarda essa documentação. E a gente conhecendo, repetindo bastante, como eu tenho feito nessas aulas, a gente vai incorporando, a gente vai entendendo o que está nos dando base, o que nós temos que ter naquele bom senso, naquela consciência, naquele conhecimento, não só clínico, técnico da sua área da saúde, mas também da legislação que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, do que vai me permitir. Continuando nas considerações para depois virem as resoluções, tá? Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito ou de discriminação, coadunam-se, quer dizer, fazem parte com os documentos internacionais de ética, de direitos humanos e de desenvolvimento. Então, a gente vê que muita gente ainda tem muito que ler disso daí, muita gente ainda tem muito que aprender, muita gente ainda tem muito que mudar, a cultura ainda precisa ser bastante desenvolvida nisso, gente. Mas nós somos profissionais da área da saúde, tá? Alguns logo, se Deus quiser, né? A minha turma do 8º, vocês, o da turma do 1º um pouco mais tarde, a turma do 10º, logo, mais perto ainda. Mas a gente sabe que nós não podemos nunca negligenciar a leitura desses documentos, o estar presente aqui e agora com todas as coisas que podemos e principalmente o que não podemos. A nossa consciência, o nosso bom senso vão ser grandes ferramentas. O nosso diálogo vai ser grande ferramenta. A nossa humildade em procurar perguntar aquilo que não sabemos, se informar, buscar um professor, buscar a sua escola novamente, buscar a orientação, buscar os órgãos públicos que regem tudo isso, o Conselho Nacional de Saúde, os ministérios, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, aonde os comitês de ética em pesquisa, tudo isso tem que ser os conselhos nacionais em pesquisa, que são os CONEPs. Então, tudo isso vocês vão ver que nós devemos sempre estar próximos. Aí, para nós chegarmos à última consideração das minhas escolhidas, em todo aquele documento enorme, considerando a legislação brasileira correlata e pertinente, considerando o disposto na resolução, aquela que hoje já não é a vigente, mas existiu e teve seu mérito muito grande durante muito tempo, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que impõe revisões periódicas a ela. E, claro, tão periódicas que ela foi substituída pela 466, de 12 de dezembro de 2012.
tá? Porque ela foi complementada e como foi no ano de 2012 e ela foi nas reuniões e etc, na legislação nesse período, ela foi considerada 466, foi o número 466, não 1 de 96, e sim o 466 de 2012. Aí sim, ela resolve o quê? A presente resolução incorpora, ela inicia assim, tá? Então é a abertura desse documento. A presente resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como o quê? Vamos lembrar? Será que vocês se lembram dos princípios da bioética? Autonomia, não maleficência, e sim beneficência. Isto quer dizer fazer o bem e evitar o mal, justiça, equidade, dentre outros tantas outras afirmações e considerações importantes, dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Projeto, e quando a gente fala, gente, de pesquisa, eu sei que a bioética fala muito, e ela veio para isso. Depois ela mostrou que ela não é só com pesquisas com seres humanos, tem que ser na relação paciente e profissional da área da saúde, órgãos de saúde, tipo clínicas, tipo consultórios, tipo hospitais, etc., e pacientes. Na realidade, tudo está baseado em quê? Naquilo que foi pesquisado e imposto, naquilo que foi pesquisado e autorizado. Então, a pesquisa é a base para nós termos todos esses cuidados, tá? Tendo cuidado com a pesquisa, só utilizaremos remédios pesquisados, materiais pesquisados, exames pesquisados, etc. Então, indiretamente, nós nos preocupando mais, a bioética se preocupando mais com a pesquisa, ela está se preocupando, sim, diretamente com a relação paciente, ser humano e profissional da área da saúde. Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem atender exclusivamente, basicamente, essa resolução. Continuando, tem que existir o quê? Um assentimento livre e esclarecido. O paciente tem que tomar contato com isso escrito, livre e esclarecido, assinado, anuência do participante da pesquisa. Ele tem que dizer, quero participar porque eu entendi exatamente o que vai acontecer. Crianças, adolescentes ou legalmente incapazes, lembra da autonomia comprometida, autonomia limitada, livre de vícios, simulação, fraude ou erro, vícios de pesquisa, tá, gente? Não é vícios do cigarro, do álcool, não, vícios de pesquisa, coisas que, não, eu tenho certeza que se eu fizer assim vai dar certo, isso é um vício de pesquisa, não pode ser usado, tem que ser séria a pesquisa. Simulação, fraude ou erro não pode ter. Dependência, de repente, traçar aquele paralelo que a gente falou nos documentos internacionais, sabe, do paciente se sentir obrigado, subordinado, dependente ou intimidado, não pode acontecer. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, quais são os métodos que serão empregados, tem que ter uma metodologia muito clara, muito correta, benefícios previstos, potenciais riscos, o que pode acontecer de efeitos colaterais, de mal-estar, de problemas, ele tem que ser informado, incômodo que possa lhes acarretar, na medida da sua compreensão e respeitados em suas singularidades, ou seja, pacientes que participam de pesquisa, eles podem ter cultura socialmente diferentes, então eles têm que ser respeitados em suas singularidades também. A pesquisa tem que ser mais bem explicada, mais bem elucidada, se perceberem. Lembra daquela ferramenta que a gente deu em princípios da bioética? O diálogo, tá? Assistência ao participante da pesquisa, assegurar aos participantes condições deles participarem, ou seja, acompanhamento, tratamento, assistência integral e orientação, conforme o caso, quando necessário, inclusive nas pesquisas de rastreamento, indenização, é a cobertura material para reparação a danos causados pela pesquisa ao participante da pesquisa e também para
poderem participar da pesquisa, condições financeiras para eles participarem da pesquisa. Consentimento, gente. Isso vocês vão ouvir quem está no primeiro ano de hoje até a sua formatura e depois em toda a sua prática clínica, em toda a sua... O paciente tem que consentir, seja na pesquisa ou seja no tratamento. Livre, no caso da pesquisa, chama-se consentimento livre esclarecido. A gente vai repetir muitas vezes ainda, de agora até o fim da nossa aula. Anuência do participante de seu representante legal. Isso a gente já falou, gente. Desculpem repetir, mas isso é normal. Vamos lá. Definir a resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 define a pesquisa como? O que é uma pesquisa? Pesquisa é um processo formal e sistemático que visa a produção, ao avanço do conhecimento, ela visa a produção, ao avanço do conhecimento e ou a obtenção de respostas para problemas. Resposta é o quê? A um problema que surgiu. Uma pesquisa deve responder a um problema que surgiu. Ela deve ser importante para resolver um problema que surgiu na saúde humana, na atuação do profissional, nos equipamentos, no material empregado. Problemas mediante emprego de um método científico. Resolve que a pesquisa envolvendo seres humanos, pesquisa individual ou coletivamente, envolve seres humanos individualmente ou coletivamente, tenha como participante o ser humano em sua totalidade ou parte dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Por isso que existe o quê? Um consentimento livre e esclarecido aos participantes da pesquisa ou aos responsáveis legais. Pesquisa em reprodução humana também foi tratado dentro dessa resolução num capítulo separado. As pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva dos humanos, sendo que nesses estudos serão considerados participantes da pesquisa todos que forem afetados pelos procedimentos humanos. Então, gente, todo mundo já ouviu falar em inseminação artificial, todo mundo já viu falar em barriga de aluguel. Isso tudo é pesquisa que envolve reprodutividade de humanos. Em clonagem, meu Deus, que tá até agora a gente ouvindo de novo um pouquinho, quem está acompanhando aí algumas reprises, né, que os canais de televisão estão fazendo. Vejam o problema, o perigo que é uma clonagem. Ok, clonagem é muito importante dentro das pesquisas e da ciência, às vezes, como um órgão afetado, um órgão doente, como um tecido, mas ainda tem muita discussão e muita coisa envolvida para que ela seja autorizada a alguns tipos de pesquisa. Define como pesquisador a resolução, tá? Ela resolve que nós temos que entender que pesquisador é um membro da equipe da pesquisa, é corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa, tá? Pesquisador responsável é a pessoa responsável pela coordenação da pesquisa. Então, uma pesquisa tem um responsável, às vezes tem um laboratório por detrás responsável, mas tem um pesquisador responsável e vários outros pesquisadores que trabalham nessa pesquisa. O pesquisador responsável, ele é corresponsável pela integridade e bem-estar, gente, dos participantes da pesquisa. Vejam a seriedade, o que envolve ser pesquisador. E a gente às vezes cobra, né? Nossa, mas estão demorando para encontrarem a vacina do coronavírus, para encontrarem outro medicamento. Gente, é vida humana que está envolvida, é pesquisa com seres humanos, e vejam tudo o que tem que acontecer. Define como um protocolo, toda pesquisa tem um protocolo, que é o que eu vou fazer, para que eu me disponho, o meu objetivo, o meu material e método, as minhas conclusões, tudo tem que ter um conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa,
em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores, exatamente quem está participando da pesquisa, como pesquisador responsável, como pesquisadores corresponsáveis, como participantes das pesquisas, como os responsáveis dos participantes de pesquisa, todo mundo deve também, vejam, ser autorizado. Define, então, a Resolução 466 de 2012 como um termo de consentimento livre e esclarecido, que vocês vão encontrar, às vezes, a sigla TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Toda pesquisa que envolve seres humanos, toda pesquisa que vai fazer qualquer coisa que possa mexer na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida do ser humano, deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, que vai autorizar o participante, né, que vai assinar esse termo de consentimento, e as pesquisas devem ser submetidas aos comitês. Então, termo de consentimento livre esclarecido, ou TCLE, é um documento no qual é explicitado o consentimento livre esclarecido do participante ou do seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, todo o assentimento em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para que exista um consentimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa que o pesquisado se propõe a participar. É, então, obrigatoriedade do consentimento livre esclarecido. E por que isso é importante, gente? Então, nós vimos o que é um consentimento livre esclarecido, o que deve conter nesse documento livre esclarecido, todas as explicações, todas as justificativas, tudo, para que o pesquisado, o indivíduo pesquisado, saiba exatamente onde está entrando e por que está entrando e se quer entrar. Deve ao respeito à dignidade humana, gente. Dignidade não era uma das características da vida humana, do valor da vida humana, porque nós temos várias dignidades, várias coisas que têm que ser preservadas e respeitadas. Por isso, exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, que por si ou por seus representantes legais, manifestaram a sua anuência, a sua autorização, ao seu consentimento à participação na pesquisa. Entende-se, então, por processo de consentimento livre e esclarecido, todas as etapas a serem necessariamente observadas, para que o indivíduo, para que o convidado, o indivíduo participante da pesquisa, possa se manifestar de forma o quê? Autônoma, princípio da bioética, consciente, ou seja, ele tem que ter autonomia quando ele tem consciência, e para isso existe aquela ferramenta que é o diálogo por parte do pesquisador para esclarecê-lo de tudo. E esse consentimento tem que ser livre e esclarecido. Bom, agora, lembra que eu falei que um grande professor, que foi o grande responsável por praticamente todas as aulas, a gente se baseia muito na literatura desse professor Dalton Ramos, que eu já citei para vocês em outras aulas. Ele faz uma explicação desses documentos de uma forma bastante clara que a gente vai passar para vocês agora. Quais são as questões éticas que envolvem as pesquisas clínicas? Primeiro que tudo, ele mostra que existem várias dificuldades, mas as maiores dificuldades que muitas vezes as pesquisas encontram é nessa atenção ao processo de obtenção do consentimento livre e esclarecido. Vejam como ele era marcado de muitas leis, de muitas considerações. Então não é apenas você chegar para alguém e dizer, olha, eu vou tentar tal material na sua boca, olha, assina aqui a autorização, e nem explicou direito. Então é uma dificuldade muito grande essa atenção que o clínico, que o
profissional da área da saúde deve dar a esse consentimento livre e esclarecido. Não é por isso que os comitês de ética em pesquisa, claro, você está ligado a uma instituição de ensino, como no caso a Unib, que tem o seu comitê de ética, nós temos para onde dirigir esse nosso pedido de autorização, mostrando tudo aquilo que a gente já conversou, de qual vai ser a base da pesquisa, para que serve, quais os nossos objetivos, todas as coisas importantes têm que estar no nosso projeto de pesquisa, e esse projeto é autorizado depois, sim, pelo comitê. Sim, essa pesquisa pode ser feita. E, inclusive, dentro desse projeto vai estar o nosso modelo de consentimento livre e esclarecido, que o comitê vai aprovar ou não. Ainda dentro dessas maiores dificuldades que se encontra para uma pesquisa séria e que ela deve ser séria sempre, ela deve ser submetida sempre à avaliação, a análises. Adequada avaliação de riscos e benefícios. Por que a gente deu, antes de passar para vocês essa legislação, nós demos também aquela aula do quê? De hedonismo, utilitarismo, lembra? Individualismo, porque muitas vezes existe conflito de interesse e nós temos que avaliar exatamente os riscos e benefícios, esquecendo desse interesse por parte, às vezes, do patrocinador. Essa produção científica tem que estar muito mais preocupada com o quê? Benefícios ao ser humano, benefícios ao paciente, benefícios ao pesquisado, benefícios consequentes a toda a população humana, a toda classe humana. Comissão, agora vamos falar um pouquinho dos órgãos que vão gerir tudo isso, que vão orientar e vão fiscalizar tudo isso que a gente falou nos documentos internacionais e nos documentos nacionais. O que é um CONEP? É Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A sigla dele é CONEP. Tem vários, é um só, ele é nacional, ele é um só, que é vinculado ao Conselho. Então, tem o Conselho Nacional de Saúde, que rege esse órgão, essa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tá? O Conselho rege o CONEP, que é nacional, e aí depois nós temos, então, esses são vários, que são os mapas dos CONEPs, mapa dos CEPs atuantes junto ao CONEP. O que é? Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Nós vamos ter os conselhos estaduais em pesquisa, que são eles devem respeito e obrigações e junto ao CONEP, que é o nacional. Aí a gente vai passar para vocês os mapas dos conselhos estaduais em pesquisas que são atuantes, todos respondendo juridicamente, eticamente ao CONEP, que é único nacional e que segue toda a normatização e regras impostas pelo Conselho Nacional de Saúde, tá? Pela CNS, que são as resoluções, são dentro das CNS, dos Conselhos Nacionais de Saúde. Na região norte, o comitês de ética em pesquisa, não é conselho, tá, gente? É comitê, mas tá escrito aí, ainda bem. Comitês de ética em pesquisa, eles agem junto, então, ao CONEP, que é nacional. Na região norte, tem 68. Na região nordeste, 172. Na centro-oeste, gente, é um pouco menos, mas eu vou colocar para vocês. Antes de postar a aula, eu coloco para vocês, porque eu também mando a aula disponibilizada em PowerPoint, tá, gente? E aí lá eu consigo corrigir, aqui eu não consigo mais. Na região sudeste, 387, nós estamos aí, que bom. E na região sul, 154. E olha, 387 na região sudeste, e nós temos um aonde? Na nossa grande e querida universidade. Desculpem, isso é saudade, tá bom? Mapa dos comitês de ética em pesquisa, que vão autorizar todas as pesquisas que são feitas em cada um desses comitês de ética em pesquisa e que vão também autorizar as pesquisas, que vão ver se a pesquisa está com livre esclarecido, documento livre esclarecido de consentimento livre esclarecido, vão ver se a pesquisa é séria, se a pesquisa é importante, se ela é extremamente, se ela é supérflua, vão negar, e assim vai.
tudo ligado, então, ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Esse é o nosso mapa do Brasil mostrando, e em São Paulo, que a gente tem aquela quantidade, um está dentro da nossa universidade. Gente, fim da nossa sexta aula. Na próxima, a gente vai falar para vocês os tipos de pesquisa que a gente também está ouvindo bastante. Vocês viram? In vitro, in situ, e tudo isso, essas diferenças, tá? A gente vai passar para vocês, em vivo, in situ. São tipos de pesquisa e vamos complementando cada vez mais e também dando leituras complementares, porque isso tudo é legislação. A gente tem que ter o documento inteiro. Não adianta só bater um papinho, conversar numa aula, que fossem várias aulas. Nós temos que passar para vocês esses documentos oficiais que vocês vão se basear. Então, eu agradeço a presença de todos aqui na assistência e aos poucos, gente, estou combinando, eu acho que vocês já estão sabendo, de aparecer ao vivo aí para vocês numa dessas ferramentas que a professora Vera vai aprender muito essa semana, porque eu achava que nós não íamos tão longe com isso, então estava só preocupada e que já foi muito difícil aprender, fazer uma aula narrada, fazer uma aula em vídeo, mas agora eu quero aprender um pouco mais e quero participar, que nem tem alguns professores já que fazem as tais lives. Gente, eu não sei o que é isso, mas vou aprender, tá? Isso está servindo também. Então, tchau para vocês. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês e vamos encerrar. Um beijo para todos. Dessa vez eu resolvi pôr ali o videozinho. Combinado? Combinado? Tchau!